Oração de paz a todos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 10 de janeiro do ano de 2025, segue-se mais um estudo da palavra de Deus com a EBD, Escola Bíblica Dominical. A lição de número 2 é a lição que hoje nós vamos dar encerramento na lição de número 2 e nos temas fornecidos pela lição. O tema de hoje diz assim: o combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica. Vou repetir para vocês. O combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica. O versículo-chave para o nosso estudo de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. A igreja na cidade estabelecida, na cidade de Filipe, esta carta aos Filipenses, ela foi endereçada a uma igreja estabelecida na cidade de Filipe. O apóstolo Paulo estava tendo problema também na igreja de Filipe com relações aos judaizantes que haviam introduzido dentro da igreja de Filipe e estava ali compartilhando supostamente da mesma fé que os cristãos convertidos desta igreja. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo de número 1, nós vamos ler aqui, no versículo 2, olha o que ele vai dizer: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. O apóstolo Paulo vai chamar os judaizantes de cães, maus obreiros, e a mutilação, que era a obra da circuncisão, que eles também queriam inserir dentro da igreja de Filipe. No versículo de número 3, ele vai dizer assim: porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nós regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Porque os judaizantes, a confiança deles estava na lei cerimonial e na circuncisão. Então o apóstolo Paulo vai usar as suas credenciais judaicas para refutar o seu próprio povo, os judaizantes. Ele vai usar as suas credenciais dizendo que ele é da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus. Então o apóstolo Paulo vai usar aqui as suas credenciais para combater, para refutar os próprios conceitos judaicos. E o apóstolo Paulo vai dar uma ênfase muito gloriosa, ao qual nós temos que fazer menção aqui nos versos posteriores ao versículo de número 6, que diz assim, vamos para o versículo 7. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que tudo aquilo que o judaísmo favorecia, fornecia para ele, uma posição entre os fariseus, ele considerou como perca por causa da pessoa de Cristo. Quando o apóstolo Paulo tem aquele encontro em Atos 9 com o Senhor Jesus passou a ser para o apóstolo Paulo o seu maior tesouro, a sua maior significância de vida. O Senhor Jesus passou a ser para o apóstolo Paulo a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite, o verdadeiro manancial de água viva, passou a ser para o apóstolo Paulo o Senhor Jesus. E ele passou a considerar
todo aquele glamour, todo aquele aparato do contexto judaico como nada diante de Cristo Jesus. No versículo de número 8, vamos ler. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ele vai dizer que o conhecimento dele em Cristo Jesus, ele considera todas as coisas como esterco, como nada, porque o conhecimento que ele está progredindo em Cristo Jesus é muito mais sublime e muito maior do que simplesmente rituais cerimoniais, porque agora ele tinha encontrado o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro significado da vida com Deus, Cristo Jesus. Ele havia tido um encontro com a plenitude que preenche tudo em todos. Vamos para o verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem pela fé. Verso 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, sendo feito conforme a sua morte. Verso 11, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo teve uma visão do paraíso. O apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu e ouviu, contemplou e ouviu coisas inefáveis, que ele vai dizer lá em Coríntios, que ao homem não é lícito de saber. O apóstolo Paulo, ele pegou toda aquela pompa, todo aquele aparato religioso, toda aquelas tradições judaicas, ele pegou tudo aquilo ali, deixou para trás e agora ele tinha um alvo. Ele tinha uma meta. A meta do apóstolo Paulo era o seu conhecimento progressivo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agora tinha uma visão do que era a ressurreição. Este homem, depois que ele teve esse encontro e esta visão das coisas, das grandezas de Deus, ele vai estar disposto a sofrer o que tiver de sofrer. Perca. O apóstolo Paulo perdeu muita coisa. Ele sofreu muito dano no âmbito material, no âmbito religioso, mas ele tinha uma meta, ele tinha um alvo: agradar aquele que o chamou, aquele que tirou a venda dos seus olhos, aquele que tirou a cauterização da sua mente. Ele tinha uma gratidão tão terna, tão grande dentro de si, que ele não podia desagradar a Cristo. Ele queria se aprofundar em Cristo, no conhecimento de Cristo cada dia mais. Hoje, nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, disposto a perder tudo para crescer no conhecimento de Cristo Jesus, para viver uma vida de completude na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes precisamos deixar algumas tradições, algumas culturas, algumas posições para crescermos a cada dia mais na pessoa de Cristo. Quando a humanidade entender que Cristo, somente Cristo, ele vai ter um sentimento do apóstolo Paulo, que nada mais interessa para nós a não ser Cristo. EBD, onde você cresce de forma intelectual e espiritual. Lembre-se sempre, a sua vida é uma dádiva divina. Viva ela para a glória de Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.